Olá, tudo bem com você? Eu quero começar esse tema, o mundo depois do coronavírus e o decreto dominical, uma análise jornalístico-escatológica, inicialmente lendo com você alguns textos da Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí perto, quiser abrir comigo para lermos esses versos aqui do capítulo 13 do Apocalipse, seria interessante. Portanto, vamos aí Apocalipse 13, versos 1 a 7, depois 11, 12 e 15 a 17. Leamos aqui na Bíblia, então, o que o apóstolo João registrou nesse livro sagrado. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia blasfêmias e arrogâncias, e autoridade para agir 42 meses, que equivalem a 1260 dias, que em profecia, você deve saber, são 1260 anos de autoridade, de permissão, de perseguição, morte e assim por diante. E ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo ou o santuário, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, o povo de Deus, e os vencesse. Agora o versos 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E agora 15 a 17. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O Apocalipse é um livro simbólico, traz aqui uma série de metáforas, de símbolos, e seria interessante, até quero recomendar a você que aqui no meu canal no YouTube assista a série Apocalipse Decifrado. É uma série de lives em que 4 pastores ali, 3 pastores juntamente comigo, analisamos parte a parte do Apocalipse, do livro do Apocalipse. Mas aqui, resumindo o que nós lemos, nós encontramos aqui, resumidamente, 2 bestas, blasfêmias e perseguição, adoração imposta e uma marca enigmática, a marca da besta. É um capítulo que fala de perseguição, de autoritarismo. Se você ler o capítulo 12, você vê ali o dragão perseguindo a igreja ao longo da história. Depois, no capítulo 13, há uma ampliação da perseguição do dragão contra a igreja neste tempo, o tempo final, o tempo que antecede a volta de Jesus. E, finalmente, no capítulo 14 do Apocalipse, encontramos ali a vitória, os vitoriosos, aqueles que estão diante de Deus, lá no mar de vidro, o povo salvo, aqueles que venceram a besta. Apocalipse é um livro que fala de adoração, é um livro que fala de posicionamentos, ou estamos do lado de Deus, fiéis aos seus mandamentos, ou então adoramos a besta e o falso sistema religioso que ela criou para rivalizar com o governo de Deus. É uma questão de escolhas. Ali no Apocalipse 13 há uma ampliação dessa batalha final entre a igreja e a besta e suas forças. 2 bestas são usadas por Satanás como instrumentos, como testas de ferro, para perseguir o povo de Deus. Uma besta religiosa e uma besta política. Elas vão se aliar e assim uma marca vai ser imposta às pessoas. Resumidamente, o capítulo trata disso, os capítulos anteriores e o posterior também fala desse tema, de perseguição, de intolerância, enfim, de uma marca de autoridade, contra a marca de Deus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também
um pequeno vídeo em que eu explico melhor essa questão da marca da besta em oposição ao sinal de Deus. É preciso entender muito bem isso aí, porque hoje em dia há muita desinformação na internet, por meio de vídeos, falando coisas que não condizem com o que está na Bíblia, e as pessoas acabam tendo desviado a atenção para outros focos, para outros assuntos que não são realmente aquilo que Deus quer que nós conheçamos. A marca da besta ou a marca de Deus, o selo de Deus, tem que ver com adoração consciente. As pessoas que receberem essas marcas, essas respectivas marcas, saberão muito bem o que estão fazendo. Vão adorar de forma consciente o poder que está por trás desses selos, dessas marcas. Por isso é importante conhecer bem esse assunto aqui, tá bom? Mas vamos lá. A pandemia, essa pandemia que foi causada pelo coronavírus, o novo coronavírus, a Covid-19 é o nome da doença, realmente pegou o mundo de surpresa e mostrou que uma série de coisas que antes pareciam quase impossíveis acontecem rapidamente se tivermos uma crise global. Então as coisas acontecem mundialmente muito rápido. E eu quero analisar com você, nessa palestra aqui, as consequências dessa pandemia, que tipo de decisões ela acabou ajudando a acelerar, uma espécie de catalisador de eventos, e como isso tudo tem que ver, o que isso tudo tem que ver com o cenário profético apontado na Bíblia Sagrada. Vamos começar aqui por algumas notícias que eu selecionei, né, dos meios de comunicação mais ou menos recentes. Todas elas têm que ver com esse período aí de 3 meses em que estamos atravessando essa fase de isolamento social, de quarentena, de lockdown, enfim, dessa pandemia que envolveu todo o planeta. Então, primeira notícia, The Times of Israel, jornal lá de Israel, dando conta de que o governo lá de Israel apoiou, né, aceitou o monitoramento de pessoas por meio do telefone. Isso não foi só lá em Israel, isso não foi só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também aconteceu isso, aqui no meu estado, onde eu moro, em São Paulo, aconteceu isso, monitoramento, tem acontecido, né? Monitoramento de celulares para controle das pessoas, para evitar aglomerações e assim por diante. Quem achava que seria necessário ter um chip implantado ou coisa parecida para que as pessoas pudessem ser rastreadas, acompanhadas, né, vigiadas, veja, isso não é necessário. Só vai aumentar, naturalmente, se essa tecnologia for implantada de fato, aumentará a vigilância, com certeza, mas hoje já há condições, por meio dos celulares e também por meio de vigilância por câmeras, que é um outro recurso que tem sido amplamente utilizado pelos países aí, né? OMS indica que notas podem disseminar coronavírus, diz um jornal, e por isso já tem havido uma campanha, a China parece que vai embarcar nisso antes, para a abolição do dinheiro em papel e a adoção de moeda virtual. Com isso, obviamente que o controle das finanças das pessoas também será muito maior por parte do governo, por parte das autoridades, porque hoje você ainda pode guardar dinheiro debaixo do colchão, como se fazia antigamente. Agora, quando a moeda for totalmente virtual, isso é impossível. Você terá uma senha, você acessará o banco virtual e ali fará as transações comerciais. Então, um bloqueio de conta, por exemplo, seria uma ação muito fácil de ser realizada pelas autoridades que queiram fazer isso com as pessoas, né? Mais uma aqui. Coronavírus, estado de emergência pode suspender direitos fundamentais. Nós temos visto acontecer exatamente isso em nosso tempo. Portaria prevê prisão, isso no Brasil. Portaria prevê prisão de quem descumprir quarentena em razão da Covid-19. Então veja, prisões, multas, coisas do tipo, né, para pessoas que não aceitassem ou não aceitam cumprir, né, essas determinações governamentais. Não estou aqui questionando se são corretas ou não, se válidas ou não. O aspecto aqui não é destacado, aqui não é questão de saúde. Muitas dessas determinações são necessárias de fato, mas o que vemos aqui é a aprovação de leis, decretos rapidamente que de fato cerceiam as liberdades individuais. Isso é muito interessante. A polícia da Espanha usa drones para pedir que cidadãos saiam das ruas. Até isso, né? Tecnologias, drones utilizados nessa caça, né? Nesse monitoramento das pessoas. E também já vi robôs, né? Matéria sobre robôs em praças, robôs em forma de cães robóticos,
fiscalizando ali esses ambientes públicos. Isso lá no meu estado de Santa Catarina. Polícia utiliza helicóptero e cria tempestade de areia para tirar banhistas da praia em Santa Catarina. Que coisa! Ali havia um grupo de pessoas, talvez poucas pessoas até, um casal, 4 ou 5 pessoas. A polícia chegava com um helicóptero e causava uma tempestade de areia para as pessoas saírem dali logo, expulsar as pessoas. É isso aí. Bem, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos suspendeu certos direitos constitucionais durante a emergência de coronavírus. E aqui lemos o seguinte na matéria. O Departamento de Justiça de Trump pediu ao Congresso a elaboração de legislação que permita aos juízes principais manter indefinidamente as pessoas sem julgamento e suspender outros direitos constitucionalmente protegidos durante o coronavírus e outras emergências. Ou seja, aqui já abre um precedente para que, se houver outras emergências semelhantes a essa pandemia, direitos fundamentais, direitos do ser humano, né, podem ser suspensos, uma vez que haja então essas crises, essas emergências. A verdade é que esta pandemia está servindo de laboratório, como eu disse, de ensaio para muitas ações que poderão se tornar rotina no mundo pós-crise. Em tempos assim, as liberdades individuais e mesmo a liberdade religiosa são seriamente ameaçadas. Os templos, por exemplo, as igrejas, né, foram fechados aí com decretos municipais, estaduais, e com o consentimento de cidadãos amedrontados, movidos pelo instinto de rebanho. Então, quando há um medo justificável ou não vem ao caso aqui também, mas devidamente alimentado pelos meios de comunicação, aí entra em cena o instinto de rebanho, e as pessoas passam a ceder suas liberdades em troca de proteção, em troca da vida, da saúde, enfim. Vejamos. Ambientalismo, a nova religião planetária. Esse assunto não é de hoje, eu já tenho falado sobre isso há 10 anos no meu canal, nos meus blogs, a respeito do ecumenismo, o ecumenismo ecológico, do ambientalismo como uma verdadeira religião planetária, urbana, enfim. E agora, com essa pandemia, você já vai entender como esse assunto cresceu muito na opinião pública, cresceu muito nos meios de comunicação e também na boca de autoridades mundiais. Aqui, algumas notícias também sobre esse assunto. Covid-19. O mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia, graças à quarentena. As pessoas não estão nas ruas poluindo o meio ambiente, a Terra está agradecendo. Mas os efeitos espetaculares do confinamento no planeta. E aqui diz o seguinte, um trecho da matéria. Uma enorme crise de saúde, como o coronavírus, foi necessária para forçar os humanos a parar os maus tratos ao planeta. Isso está no jornal Independente, lá da França. Outra, na revista Exame. Qualidade do ar na China melhora no período de coronavírus, diz a ONU. As emissões de dióxido de carbono, de nitrogênio, melhor dizendo, na região de Wuhan, lá o epicentro, né, dessa crise de pandemia aí, caíram de 10% a 30% entre 1º de fevereiro e 25 de fevereiro de 2020, em comparação com 2019. Uma queda de até 30% em um mês, lá em Wuhan, na emissão de dióxido de nitrogênio por conta do confinamento, da quarentena. Outra foto impressionante aqui de Veneza. Os canais de Veneza, comumente com águas turvas, né, pela sujeira dos turistas e tudo mais, agora com a quarentena, com isolamento social, eles ficaram assim, águas límpidas, transparentes, né? Gordon Brown clama por um governo mundial para lidar com essa questão do coronavírus. Então, duas situações interessantes. Uma, um clamor, né, para que as autoridades consigam resolver esse assunto da pandemia, lidar com esse assunto do coronavírus, e outra, ao perceberem que a natureza foi positivamente impactada pelo isolamento, pela quarentena, os seres humanos não estão mais poluindo, e isso fortalece também outra emergência que vinha sendo alimentada ao longo de 10 anos aí pelos meios de comunicação, por figuras como o Papa Bento XVI, Papa Francisco, Greta Thunberg, antes ainda ali o Al Gore e outras figuras, né? Essa bandeira ecológica ganha força com as evidências aqui de despoluição
por causa da quarentena. As coisas vão se juntando, aí você já vai entendendo bem como é que é. James Bolton, a crise clama por uma liderança global. Quem é esse James Bolton? Ele é um economista norte-americano, trabalhou 31 anos no FMI. E ele diz o seguinte: a não ser que o governo dos Estados Unidos assuma a responsabilidade de coordenar uma resposta global, a recuperação de um choque econômico grande como aquele pelo qual passamos será, no melhor dos casos, caótica. O efeito deprimente dessa pandemia na economia e saúde mundial poderá, nesse caso, persistir por anos. Então, figuras aí de peso, né, no que diz respeito à opinião pública, clamando para que Estados Unidos assuma a liderança na recuperação dessa crise anunciada, dessa crise que virá por conta da crise de saúde causada pelo vírus, pelo coronavírus. Na Páscoa deste ano aqui, de 2020, outra figura que já tem assumido um certo protagonismo, um grande protagonismo, na verdade, no mundo, né, com respeito à questão ambiental e outras questões mais, Papa Francisco, ele realizou uma missa aí inédita, né, uma cena realmente histórica. A Praça de São Pedro completamente vazia, antes, nessa época de Páscoa, tomada por multidões. Ali estava o Papa, apenas assessorado por um outro religioso e realizando ali a missa pascal. E durante essa missa ele profere então um perdão universal a pessoas contaminadas pelo vírus. Um perdão universal. Um ser humano concedendo perdão às pessoas assim, de modo coletivo, né? Bem, sem entrar no mérito dessa questão, porque biblicamente sabemos que apenas um pode perdoar pecados, algumas frases de impacto, né, como essa aqui, por exemplo, do Papa Francisco: não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te, a Deus, né? Acorda, Senhor. Essa fala aqui mostra realmente a questão desse socialismo imbricado, né, no meio católico, especialmente na figura do Papa Francisco, que vem lá da teologia da libertação, e aqui ele fala do grito dos pobres, do grito do planeta. E interessante que no Sino da Amazônia, eu já vou daqui a pouco me referir a ele, essas palavras, essas expressões muito próprias da teologia da libertação voltaram à tona, mas agora com um novo proletário, não mais o pobre apenas, mas o planeta em si. Já volto a essa questão. Bem, esse aqui, o Yuval Noah Harari, tem sido considerado uma espécie de guru do século XXI, jovem, intelectual, tem escrito livros muito apreciados, e um livro que ele produziu para essa pandemia, se não me engano com distribuição gratuita em PDF, é este aqui: Na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade. E aqui o Yuval diz o seguinte: as decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço, porque os riscos de não fazer isso ou não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos, mas estes não são tempos normais. É quase uma obviedade dizer isso, mas ainda há pessoas que talvez não estejam percebendo. Autoridades, estudiosos, intelectuais fazem duas coisas. Primeiro, identificam esses tempos como tempos não normais. Percebem que há uma engenharia social por trás, aí nos bastidores, agindo fortemente e mudanças rápidas acontecendo. E mais, também pedem por uma liderança mundial. Note aqui, de novo, né, a capa do livro. Na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade. Então, clamam pela liderança, por figuras que assumam as rédeas da humanidade para salvá-la. Um livro interessante, já citei aqui em outras ocasiões, que é este aqui, O Povo contra a Democracia. Outro autor acadêmico, Yasha Monk, não é um religioso, e isso me causa estranheza, porque às vezes religiosos que deveriam estar bem antenados quanto a esses assuntos, porque conhecem a Bíblia, porque conhecem ou deveriam conhecer as profecias, talvez não percebam o que está acontecendo. Mas alguns desses estudiosos estão notando coisas estranhas no mar. Nesse livro aqui,
O Povo contra a Democracia, o Yasha Monk diz que uma série de eventos que estão ali, ele compara aqui, quer ver? Existem também anos breves em que tudo muda abruptamente. Novas figuras políticas tomam o palco de assalto. Eleitores clamam por políticas públicas que até o dia anterior eram impensáveis. Ainda mais se houver uma crise que faça com que as pessoas peçam políticas públicas para que possam ser protegidas, né? Tensões sociais que por muito tempo fervilhavam sob a superfície vêm à tona numa explosão terrível. Basta um elemento estupim, basta um elemento detonador. Por exemplo, agora, mais recentemente, aí, o assassinato bárbaro daquele homem negro lá nos Estados Unidos, o Floyd, né? Foi o estupim de uma série de revoltas que estavam ali, situações problemáticas que estavam ali fermentando, né? Assim que a tampa foi tirada, a coisa aí rompeu, fervilhou. O sistema de governo, que antes parecia inabalável, dá sinais de que vai desmoronar. É o tipo de momento em que vivemos. Exatamente esse momento de ebulição, de coisas fervilhando, né, e mudanças rápidas no planeta. Eu vou ler agora com você um texto de Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. Esse texto vai ser uma espécie de fio condutor dessa palestra aqui, ok? É muito importante, muito revelador, e está totalmente alinhado com o pensamento de outros pensadores. Na verdade, esses outros pensadores é que estavam alinhados, sem saber, ao que Ellen White escreveu no século XIX. Olha o que diz aqui. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo. Abre aspas. Tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Eu vou reler esse trecho que eu grifei aqui, porque esse trecho é revelador. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim, é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Olha só, ela fala aqui de uma grande união universal, de um laço de união universal, que vai fazer com que novamente se desperte no mundo um poder opressor, que com certeza vai desconsiderar a opinião e a vontade de certas minorias, um poder semelhante ao que o papado exerceu, como diz o Apocalipse, acabamos de ler aquele texto de Apocalipse 13, durante 42 meses, ou 1260 anos, um poder opressor, o papado opressor, perseguiu aqueles que pensavam diferente, aqueles que não se alinhavam com as diretrizes, digamos assim, de Roma, do romanismo. Então aqui de novo vai acontecer isso, mas com um apoio universal, popular, porque, como diz Ellen White, haverá um laço de união, haverá uma grande harmonia. E que causa seria essa capaz de unir pessoas tão diferentes e permitir finalmente uma perseguição àqueles que não se alinham? Vamos acompanhar aqui. Outro livro interessante e revelador que eu tenho indicado aqui de vez em quando é este aqui, de um grande pensador francês, Pascal Bernardin, O Império Ecológico. Aqui, na página 10, ele diz o seguinte: um discurso onipresente monopoliza as mídias e uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Perfeito isso. Na verdade, eu penso exatamente assim: a verdadeira ecologia é respeito pela obra do Criador. A verdadeira ecologia, ou preservação do meio ambiente, tem que ver com a mordomia cristã. Deus criou Adão e Eva para administrar a terra, cuidar do planeta, dos animais. Essa é a nossa missão, e se somos cristãos de fato bíblicos, nós vamos preservar o meio ambiente, vamos fazer o possível para preservar este mundo até a volta de Jesus, quando então, depois, ele vai recriar o planeta. Eu tenho dito que nós não vamos salvar o planeta,
Nós temos que salvar as pessoas, apresentando-lhes Jesus, e preservar o planeta enquanto pudermos. Essa é a causa verdadeira. E o Pascal Bernardin aqui apresenta isso também, né? Só que há interesses por trás dessa bandeira ecológica para usar essa luta, digamos assim, essa causa, para levar avante outros planos de poder, outras agendas, né? Diz mais aqui o Bernardin. E aqui eu vejo a congruência, né, com aquilo que Ellen White escreveu e que eu li agora há pouco. Lembra? Laço de união universal, uma grande harmonia. Olha o que o Pascal escreveu aqui nesse livro. Página 12. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. Aquilo que Ellen White chama de um laço, né? O laço de união universal, aqui ele só troca os termos, mas é a mesma ideia. Um princípio central e unificador, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual, ser aceito pelos povos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Esse princípio, que Ellen White chama de laço de união universal, deve evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincrética ou sincretista e a aparição de uma religião mundial. Olha o ecumenismo aqui, né? Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Religião mundial, governo mundial, princípio central unificador, tudo a ver com a Bíblia e com os escritos de Ellen White. Então acompanhe, né, isso aí e veja como realmente pensadores antenados com o momento estão percebendo as coisas, né? Veja, em 2009 eu publiquei na Revista Adventista, quando era editor do Espaço Jovem ali da revista, um pequeno texto com o título Aquecimento Global é a Nova Religião. Na época alguns me acharam um pouco extremista, que eu estivesse exagerando. Não, esse negócio de meio ambiente não vai chegar a tanto, né? Bom, os anos se passaram, 11 anos depois, eis que eu leio num podcast de política, nada a ver com religião, com profecia bíblica, né? O seguinte título: Ambientalismo é a nova religião. E a foto aqui de Greta Thunberg, essa adolescente militante, né, por essa questão ambiental. Quase o mesmo título de 11 anos atrás, né? As coisas se confirmando agora aqui debaixo do nosso nariz. E, agora voltando ao Sínodo, Sínodo da Amazônia consolida Papa Francisco como líder na defesa do ambiente. Clamavam por um líder, por uma liderança mundial para resolver esse assunto, está aí. Ele já está bem conhecido por essa bandeira, até porque, em 2015, o Papa Francisco publicou uma encíclica com o título Laudato Si, que trata exatamente sobre o meio ambiente. E um dos capítulos apresenta o domingo, o descanso dominical, como uma das propostas de amenizar o problema das mudanças climáticas. Assim como nós precisamos de descanso, afirma o Papa, a Terra também precisa dele. As famílias precisam de um dia de descanso. E essa bandeira vai crescer, essa causa vai ser ampliada e você já vai ver de que forma. Eu deixo aqui com vocês uma tarefa de casa, um convite para você assistir em meu canal no YouTube ao vídeo O Sino da Amazônia e o Ecumenismo. Quando isso aqui aconteceu, né, eu analisei em detalhes o documento de trabalho, o instrumento labores, como eles chamam, né, o documento que os bispos e arcebispos ali estudaram, cardeais, juntamente com o Papa lá em Roma. É um documento totalmente marxista, carregado de uma linguagem de teologia da libertação lá dos anos 80, 90. E o Papa traz à tona de volta essa questão. Agora, como eu já disse, agora repito, não mais apresentando os pobres como proletário que precisa de uma revolução social, mas sim o meio ambiente, a terra, como o Papa chama de a nossa casa comum. Agora, então, a causa ganha novas dimensões e uma força muito maior, porque quem está em risco é o planeta. E como o planeta está em risco, não só os pobres vão sofrer, vão morrer, os ricos, e todo mundo vai acabar perecendo. Então, realmente, a causa ganha contornos globais e muito fortes, né? Vaticano, o jornal do Vaticano aqui na internet, o Vatican News. Lopes, a comunhão com a Madre Terra, a Mãe Terra, ressuscitará depois da pandemia. E agora a gente começa a ver já um entrelaçamento de discursos, né?
Após a pandemia, nós temos que buscar uma comunhão com a Mãe Terra. E de novo aqui, expressões, ideias um tanto pagãs, né? Lá no concílio mesmo foram vistas estátuas, por exemplo, da Mãe Terra, né? O que causou espanto em muitos católicos tradicionais, inclusive. Então todo um discurso panteísta, indigenista, de uma teologia indigenista e coisas parecidas. E aqui, de novo, no site de notícias do Vaticano, a expressão Mãe Terra, que nos remete a Gaia, né? Aquela hipótese Gaia de que a Terra seria uma deusa e nós, os invasores ou os vírus que estão prejudicando o planeta. Bem, propostas já estão sendo feitas assim de leve, algumas mais ousadas, né? Como por exemplo o jornal Record lá do Canadá, apresentando aqui claramente Sunday once again a day of rest, ou seja, o domingo de novo um dia de descanso. Queremos de novo esse dia de descanso. E aí o prefeito da cidade de Guelph, também no Canadá, postou no Twitter dele o seguinte: apenas colocando isso para consideração. Depois que chutarmos o Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo, novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. Tá vendo como o discurso agora ganha força, no sentido de que nós precisamos ter momentos de paz, de preservação da família, do meio ambiente. Outra coisa, estaremos diante de um paradoxo aí. Com a crise financeira gerada por essa pandemia, teremos que trabalhar bastante para recuperar os países, a economia. Porém, percebeu-se que é importante também pausar. É importante também ter um dia, pelo menos, de quarentena, digamos assim, para nós e para a natureza. Que dia será, você acha? É bastante óbvio isso, né? Papa diz que o coronavírus, a pandemia de coronavírus, pode ser uma resposta da natureza à crise climática. Claro, a junção das duas coisas aí sendo feita de forma muito clara, né? O Papa já associa isso com uma resposta da natureza. Se é ou não é, a questão é que atende muito bem a mesma pauta de anos recentes, né? Testemunhos Seletos, volume 2, página 152. O movimento dominical está agora preparando o caminho, na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem, se unem nessa causa, ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Começa assim, uma causa bonita, interessante. Quem não concorda que precisamos preservar o meio ambiente, quem não concorda que a família precisa ter um tempo para si, quem não concorda que nós precisamos de um tempo para recuperar nossas forças, nossa sanidade mental, espiritual e física. Todos concordamos com isso. Então, de fato, o movimento ele tem contornos brandos, lógicos, coerentes, sim, mas o que está por trás de tudo isso, muitas pessoas que estão hoje defendendo essa causa inocentemente não sabem aonde vai chegar isso. Não sabem que o Apocalipse 13 mostra que o cordeiro, no começo fala como um cordeiro, no final vai ser um dragão, vai agir como um dragão. Mostra que o sistema religioso, que parece hoje tão bom, tão coerente, né, defendendo causas tão nobres, no fim das contas vai ser opressivo de novo. Isso já aconteceu na história e voltará a acontecer. Anote aí, você vai se lembrar dessas minhas palavras quando essas coisas começarem a acontecer. Espero que até lá você tenha tomado a sua decisão ao lado de Deus, ao lado da lei de Deus, ao lado do povo que é fiel a Deus e a sua lei, ok? Bem, outro autor a quem eu admiro e que tem se mostrado, vinha se mostrando porque faleceu este ano, bastante antenado com essas questões, e não é um autor religioso também, é um filósofo, né? Roger Scruton. Nesse livro aqui, Filosofia Verde, ele escreveu o seguinte: previsões alarmistas desse tipo são recorrentes na história e há um bom motivo para isso. Alarmes transformam problemas em emergências, levando o andamento normal e diário da política a uma interrupção abrupta. Diante de uma emergência, preparamo-nos para obedecer, seguir líderes e nos proteger. As pessoas que cobiçam políticas centralizadoras, de cima para baixo, têm as emergências em alta conta. É óbvio. Poderes que querem centralizar esse poder, né, essa influência, eles têm em alta conta as emergências e crises. Por quê? Porque as pessoas cedem sua liberdade e obedecem cegamente.
Então esses poderes descritos aqui no Apocalipse como um poder religioso e um poder civil, um poder político, eles vão se valer muito dessas crises, né? Dessas e outras que ainda virão possivelmente. Tentarão juntar todas elas num grande pacote de crises e com certeza usarão esses argumentos para levar avante sua pauta, sua agenda, ok? Agora, algo mais recente, alguns detalhes mais recentes, né? Como, por exemplo, essa matéria que foi publicada no jornal, na revista Crises, uma revista de orientação católica, tanto quanto eu percebi, e aqui eles pedem a volta das Blue Laws. Sabe o que são as Blue Laws? Eu vou ler aqui alguns trechos traduzidos dessa matéria, como, por exemplo, a introdução dessa matéria aqui na Crisis Magazine, diz assim, que são palavras de Alex de Tocqueville, no livro Democracia na América, de 1835. Eles ressuscitam trazem de volta essa citação de Tocqueville para defender uma ideia aqui. Nos Estados Unidos, no sétimo dia da semana, ou seja, para eles o domingo, né, o comércio e a indústria parecem suspensos em todo o país. Todo barulho cessa. Uma paz profunda, ou melhor, uma espécie de contemplação solene toma seu lugar. A alma recupera seu próprio domínio e se dedica à meditação. Muito bom, 1835, essa ideia de que deveria haver um descanso dominical nos Estados Unidos. Aí, esse artigo, A Volta das Blue Laws, do descanso dominical, usa esse texto de Tocqueville para desenvolver as propostas ali. Eu resumi alguns tópicos aqui para vocês nesse texto aqui. Quando os Estados Unidos voltarem à normalidade, ou seja, após a pandemia, devemos considerar essas leis e seus múltiplos benefícios novamente. Qual lei? Que leis? As Blue Laws, a lei do descanso dominical. Segundo, leis azuis, né, traduzindo para nós aqui, o segundo benefício é a qualidade moderada da observância do Shabat, só que para eles o Shabat não é o sábado, e sim o domingo, porque creem que o dia de guarda foi transferido, né, do sábado para o domingo, algo que não está na Bíblia de modo algum. A Bíblia sustenta a guarda do sábado de capa a capa, vindo do Éden e indo para a eternidade. Nunca houve mudança, né? Mas para eles o Shabat seria o domingo. Num capitalismo americano que pode tender a fins exclusivamente materialistas, que obscurecem a dignidade inerente ao homem, ou seja, as Blue Laws, o descanso dominical trazido de volta, restauraria o ser humano à sua dignidade e também combateria o consumismo em que a América protestante se envolveu ao longo desses anos. Agora, com algumas situações anômalas, os domingos são mais ou menos indistinguíveis de outros dias. Ou seja, o domingo, para quem guarda domingo, é como qualquer outro dia. Precisamos fazer com que o domingo seja de novo um dia de repouso, mais ou menos como os adventistas fazem no sábado, ou os judeus também, os judeus que guardam a lei de Deus na Bíblia, né? Agora eu grifei aqui a parte final. Os Estados Unidos, em prol de seu próprio bem-estar emocional e espiritual, em prol de sua própria sanidade, precisam restaurar as leis azuis, as Blue Laws, o descanso dominical. Há um clamor nesse sentido, você percebe? Precisamos de saúde mental, saúde emocional e espiritual. Diz mais aquela matéria. As leis, as Blue Laws, as leis azuis, podem limitar a liberdade, mas apenas a liberdade ao consumo ilimitado. Se promulgadas de maneira prudente e focada, elas podem cultivar a virtude, fortalecer a vizinhança e proteger as pequenas empresas. Mais importante, elas podem ajudar a promover a oração e a paz, agora, quando os Estados Unidos mais precisam disso. Quem não quer paz? Quem não admite, quem não percebe que realmente o mundo precisa disso neste momento? Estados Unidos, que estão sendo assolados por manifestações, por quebradeira, por lutas étnicas, precisam de paz, e há um clamor para isso. E segundo essa matéria aqui da Crisis Magazine, o descanso dominical poderia ser uma alternativa também para isso, não só para o meio ambiente, não só por outros motivos, mas também por esse aqui. Veja que interessante como os argumentos são bastante fortes, né? E não é de hoje, veja, há mais de 10 anos o Parlamento Europeu já apoia isso, com o projeto European Sunday Alliance, que é uma ideia, que é justamente a ideia de trazer o domingo de volta como uma proposta de descanso. O jornal The Guardian, né, o mais importante jornal lá da Inglaterra, né, ele defende o chamado Slow Sunday, uma simples solução para o aquecimento global. A mesma ideia, um domingo mais tranquilo, mais família,
para resolver os assuntos que tem que ver com não só a família, mas também com a crise climática. Veja como as ideias já vêm de um bom tempo, né? O Papa Francisco também, essa matéria aqui é de 2014. Papa Francisco defende o fim do trabalho aos domingos e ele diz que medida é benéfica para todos, fiéis ou não. E obviamente que é, né? Vai beneficiar ateus, agnósticos, cristãos, qualquer pessoa, porque o foco é família, o foco é menos consumismo, é meio ambiente e tudo mais. Por isso que a ideia pega facilmente. Sindicatos já apoiam isso, como aqui o caso do Sindicato de Poços de Caldas aqui no Brasil, Minas Gerais. Diga não ao trabalho aos domingos. Comerciário também é filho de Deus. Argumento válido, sim. Eu me lembro que nesse programa de esporte aqui, o Sport TV, os apresentadores estavam ali conversando sobre um assunto que tinha que ver com futebol e de repente um deles toca no assunto do domingo. E ele fala, vocês viram o que o Papa disse recentemente? Isso já faz algum tempo, né? Que o domingo deveria ser respeitado porque ele é bom para a família, para os relacionamentos. E aí a Maitê Proença, que é uma das apresentadoras, ela intervém e diz assim, pois eu acho que a Igreja Católica deveria lutar para que houvesse uma lei sobre isso. Veja, era o momento de algum jornalista dizer assim, mas Maitê, o Estado é laico, não podemos obrigar as pessoas a ter um dia de repouso. Ninguém se manifestou contra. Por quê? Porque a ideia já pegou. Porque a ideia ela é simpática, ela já foi trabalhada ao longo desses últimos anos para que fosse aceita. Algo recente agora aqui, ó, é o The Great Reset. É promovido pelo Fórum Econômico Mundial, nada mais do que o Fórum Econômico Mundial. E a ideia é justamente resetar a humanidade. Precisamos de um recomeço. Precisamos de uma nova economia, de mais justiça social. E é interessante que o Papa vem falando disso também há algum tempo, é até chamada de a economia de Francisco. Reuniões estão programadas aí para o futuro para tratar justamente desse assunto. Economia, educação, como nós podemos ter uma nova humanidade. Agora a ideia é nova humanidade. Como? O que será feito? As ideias já foram apresentadas, né? E agora acompanhe esse The Great Reset, o grande reset, e você perceberá como as ideias realmente elas estão convergindo rapidamente. Eu postei em meu canal um vídeo sobre esse The Great Reset, convido você a assistir. Vá lá no Michelson Borges, no YouTube, a nova ordem mundial e o substituto humano para a recriação de Deus. O que chamou minha atenção também como criacionista é o fato de que em nenhum momento, nem Papa, nem Trump, nem esse pessoal do Fórum Econômico Mundial falam de volta de Jesus, de recriação do planeta, especialmente esse Great Reset. A ideia sempre é que nós podemos assumir as rédeas da nossa história, nós podemos promover as mudanças necessárias, como se o ser humano pudesse realmente promover uma nova história para si mesmo, como se o ser humano pudesse, por meio de uma revolução social, trazer de volta a harmonia tão desejada. O ser humano é corrupto, o ser humano é pecador, o coração humano é o problema. Não necessariamente a humanidade, mas nós individualmente precisamos de uma revolução interna, de uma conversão a Cristo. Se isso não acontecer, não adianta querer um reset, não adianta querer um recomeço, não adianta querer impor leis, blue laws, para que a humanidade seja recuperada. Não vai. Nós precisamos de uma recriação, de uma intervenção celestial. E ela vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. A Bíblia apresenta essa verdade mais de 2000 vezes. Jesus vem e 1000 anos após essa segunda vinda, ocorre então a descida da Nova Jerusalém, numa chamada terceira vinda de Cristo, digamos assim, e aí a terra será consumida pelo fogo, os ímpios, Satanás, seus anjos serão destruídos, e a partir disso, Deus vai recriar aquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Então esse reset vai ser causado por Deus, não por uma intervenção humana, meramente humana. Mas a proposta agora é de, depois da pandemia, termos então uma nova história, um novo começo. E essas ideias estão todas ali lançadas. Será que é possível que a nação norte-americana, fundamentada sobre a democracia, uma constituição tão bem amarrada ali, seria capaz de promulgar uma lei que fosse contra a vontade de Deus? Não só seria, como já foi. No dia 26 de junho de 2015, a Suprema Corte norte-americana, com diferença de apenas um voto, aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então foi realmente uma decisão histórica, né? Veja, da noite para o dia, uma lei humana, na maior nação protestante do mundo, contrariou uma lei de Deus. Que lei? Eu vou ler para você aqui um trecho, um parágrafo, né, do livro O Maior Discurso de Cristo, de Ellen White, páginas 63 e 64.
Veja a que tipo de lei ela se refere aqui. Então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus, no benefício da humanidade. Casamento e sábado, ela os chama de instituições gêmeas. Por quê? Porque ambos vêm do Éden. São instituições edênicas. Deus cria lá no Éden o casamento, celebrando ele mesmo o casamento de Adão e Eva, um homem e uma mulher. E depois, ali também, né, no contexto do Éden, ele estabelece o sábado como dia de descanso, um dia abençoado, santificado pelo próprio Deus. Algo que Deus santifica e abençoa, ninguém pode retirar essa bênção, não é? E aqui nesse texto, Ellen White relaciona essas duas instituições divinas. E diz mais: então, ao unir o Criador as mãos do santo par em matrimônio, dizendo, um homem deixará o seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne, enunciou Deus a lei do matrimônio. Veja, ela considera aqui o casamento de um homem com uma mulher abençoados por Deus uma lei divina. Para todos os filhos de Adão, até o fim do tempo, aquilo que o próprio Pai eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Então eu repito, da noite para o dia, com diferença de apenas um voto, a Suprema Corte da maior nação protestante do mundo, que deveria se pautar pela Bíblia sempre, votou uma lei, decretou uma lei, que simplesmente jogou no lixo uma lei divina, uma determinação divina, de que casamento é unicamente a união entre um homem e uma mulher numa relação de fidelidade vitalícia e abençoada pelo Criador. Se eles fizeram isso com o casamento, você acha que não é muito mais fácil promulgar uma lei dominical que vá também contra agora a lei de Deus do sábado, da noite para o dia? Com relação a essa decisão aqui, houve protestos também, pessoas que foram contra, sequer concordam que seja chamado de casamento isso, união estável, união civil, como queiram chamar, mas não concordaram com a equiparação do casamento bíblico com essas uniões de pessoas do mesmo sexo, ou até poliuniões, como temos visto hoje em dia também, mais de uma pessoa, 3, 4 pessoas ali consideradas casadas. Bem, mesmo com protestos, essa lei passou. Agora, com respeito ao descanso dominical, não haverá protestos, porque as pessoas estão clamando por mudanças sociais, ambientais, espirituais, e há todo um discurso, acabei de mostrar para você, nas mídias, por meio das autoridades, para favorecer realmente a aceitação de uma mudança de lei que tenha que ver, de imposição de uma lei que tenha que ver com o descanso dominical. Além de tudo isso, nós temos visto, né, nesses tempos de pandemia, como se já não bastasse o medo e toda a insegurança, temos visto que o mundo realmente é um barril de pólvora. Eu postei aqui no meu canal, no meu blog outraleitura.com.br, as duas nações mais populosas do mundo e com arsenal, com armamento nuclear, estão em conflito. China e Índia. Sem contar outros conflitos aí, né, que envolvem Rússia, Estados Unidos, Coreias e por aí vai. Japão. Então, a paz que tanto se anseia, ela é bastante frágil, você percebe? De uma hora para outra podemos estar envolvidos numa guerra de grandes proporções, com armamentos hoje muito mais poderosos do que no passado. Portanto, há realmente um clamor. E nós percebemos que as profecias estão se cumprindo rapidamente. Não sabemos quando Jesus virá, essa informação não nos pertence, não devemos estar preocupados com datas, com marcação de datas, isso não deve ser feito por nós, mas sim estar preparados cada dia, como se esse fosse o nosso último dia. Agora, como estar preparado para as coisas que virão e para, se eventualmente eu morresse hoje, por exemplo, eu estivesse pronto para a volta de Jesus? Eu quero terminar com um texto de Ellen White, só para frisar aqui alguns detalhes, né? Precisamos salvar o planeta, é um clamor. Precisamos salvar as famílias, é outro. Precisamos conter o consumismo. Precisamos de paz e saúde mental. Precisamos de um dia de descanso e parar com as guerras. Tudo isso a humanidade quer. Agora, o meio de alcançar isso, infelizmente, nem sempre tem sido aquele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A volta de Jesus. Bem, o texto é este. O presente dever de todo o verdadeiro Filho de Deus é 1. Aguardar pacientemente. 2. Vigiar atentamente. 3. Trabalhar fielmente
até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse grande, solene evento. Ellen White, num boletim enviado à Conferência Geral em 1896. Vamos relembrar 3 coisas para estar preparados para a volta de Jesus, para os eventos que virão. Primeira, aguarde com paciência. No tempo certo, Jesus virá. Até lá, fique firme, seja paciente, espere. 2, vigiar atentamente, vigiar os sinais que nos rodeiam, estar atentos às coisas que estão acontecendo, mas também vigiar nosso coração. Como está a minha condição espiritual? Se fosse hoje, eu estaria preparado para ir para o céu com Jesus? Essa é a pergunta que temos que nos fazer todos os dias. Eu estou em paz com meu Deus? E 3, trabalhar fielmente até a vinda do Senhor. Estar envolvidos na obra de Deus, pregando o Evangelho, ajudando o próximo, nos envolvendo em causas que realmente têm que ver com o bem-estar do semelhante, fazendo o nosso melhor para melhorar a vida das pessoas, até o ambiente que nos rodeia. Estar ativos, especialmente pregando o Evangelho, que é a nossa principal missão neste mundo. Se você fizer essas 3 coisas, com certeza você estará preparado para em breve contemplar essa cena, que não mais será uma pintura, mas uma realidade nos céus. Porque o céu, como diz Apocalipse 1:7, vai se abrir como um pergaminho e todo olho o verá. Eu quero estar pronto para esse grande dia. E você? Você quer estar preparado para encontrar Jesus quando ele vier? Você quer estar firme, independentemente do que as autoridades nos imponham, firme para obedecer a palavra de Deus, custe o que custar? Aceite o chamado de Deus, entregue sua vida a Jesus e peça que ele faça de você um instrumento de salvação para sua família, para seus vizinhos, colegas, para a humanidade. Que Deus o abençoe e o mantenha firme em seu caminho até o fim. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tua palavra é luz para o nosso caminho, é uma lâmpada para os nossos pés, porque as profecias nos mostram onde estamos e para onde vamos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque tu prometeste estar conosco todos os dias até a consumação do século. Agora te pedimos, ó Deus, que aceites a nossa entrega, o nosso coração, e nos prepares para o que quer que aconteça conosco no futuro que nos aguarda. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que ela desperte para a missão importante que a ela tu deste de pregar o Evangelho, e que possamos todos juntos, unidos, levar avante essa mensagem de salvação a todo o planeta. Dá-nos a tua paz, Senhor, é o que pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família.